Olá, boa noite para vocês. Estou aqui de volta, né? Fiquei aí na terça-feira de castigo, tô ainda recuperando do Covid, mas graças a Deus tô bem. Tive sintomas leves, mas na terça-feira realmente não consegui. Boa noite para vocês, tá bom? Olha, eu queria saber se você já teve Covid. Eu sempre assim, a gente sempre teve muito medo, né? Mas graças a Deus eu tenho que agradecer realmente a Deus, porque eu peguei do meu marido, né? Ele pegou e daí alguns dias eu manifestei sintomas também e aí testei positivo, infelizmente. Mas felizmente não tiveram problemas maiores, foi bem tranquilo, graças a Deus. Eu acho que a vacina realmente ajuda, né, gente? Então, assim, eu entendo que cada um é livre para escolher, mas vamos lá, né? Vida que segue. E hoje é um prazer enorme ter vocês aqui, que a gente vai falar o tema, né, de hoje, que é se você está cansada e acha que não consegue ficar nesse relacionamento, é aqui que você vai aprender o que você tem que fazer para começar a mudar essa situação hoje, tá bom? Então, sejam todos bem-vindas, certo? E uma coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá, porque isso é importante. Sabe por que isso é importante? Quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube vai mostrar as nossas aulas. E tem muita mulher precisando de ajuda, sem saber o que fazer no relacionamento, na vida, né? Então tem muitos vídeos que podem ajudar. Então, me ajuda com isso, tá bom? Vai lá, assiste, curte, porque você está ajudando não só a mim, mas a um monte de outras mulheres que estão precisando saber que a gente tem um conteúdo importante, válido e que realmente faz a diferença na vida das pessoas, tá bom? Ó, com relação a essa questão de estar cansada, né, estressada, eu acho que é uma coisa que eu tenho visto muito, sabe? Não só no casamento, mas na vida, né, no relacionamento, enfim. E uma coisa que tá bem ligada com isso é a questão de dormir mal. Porque o fato de você dormir mal, o seu cérebro não descansa, consequentemente o seu corpo fica cansado no dia seguinte. E geralmente quando isso acontece, ou quando isso está acontecendo, isso vai virando uma bola de neve. E isso vai trazendo outros problemas, porque o cansaço fica muito, e aí o corpo já não reage mais como ele deveria. Falta energia dentro dele, igual o combustível, né, no carro, por exemplo. Se você não descansa, você não recupera as energias que você gastou. E aí não vai dar certo, porque você vai criar outros problemas, vai se sentir cansada, estressada, esgotada às vezes, né? E uma coisa que influencia muito isso, se você é uma dessas que quer emagrecer, gente, se você não dorme bem, vai ser mais difícil, tá? Porque desregula todo o organismo com essa questão de não dormir bem, e aí dificulta muito a questão do emagrecimento, tá bom? E outra coisa que é importante, gente, é a questão da autoestima. E às vezes a gente não dá muita atenção para isso, né? E é uma coisa que às vezes passa despercebido e a gente não tá observando como a gente está. Então, você precisa observar como você está se sentindo, se você está se sentindo bem, se você não está se sentindo bem, mas é bem consigo mesma. Porque não existe um relacionamento ou um casamento que vai ser bom se um dos dois não estiver bem consigo mesmo. Não tem como. Então, talvez possa ser você, talvez possa ser ele, mas se for você, é hora de você começar a olhar para isso, tá? Olhar mesmo para dentro de você e começar a entender. E pensar, poxa, por que eu estou sentindo isso? O que aconteceu? O que me fez ficar desse jeito? Né? Isso aí é o que vai te dar uma luz para você entender e começar a agir no caminho certo, né? O que fazer para eu ficar bem, para que o meu relacionamento fique bem, para que eu consiga manter o meu relacionamento, não é? Eu acho que ninguém tá junto, ninguém escolheu alguém para ficar junto pensando que fosse separar. Então vamos fazer da nossa parte, tá bom?
Outra coisa que está bem relacionado com essa questão desse cansaço e que às vezes isso acaba interferindo também no seu relacionamento é uma alimentação não saudável. E aí eu te falo, o que você está alimentando? O que você está colocando aí de combustível para você é saudável? Porque doces, comidas muito gordurosas, tudo isso bagunça a gente por dentro, tá? Isso descontrola o nosso metabolismo, sabe? Acaba com as nossas energias. Então, é uma coisa que você tem que ficar ligada também para poder dar tudo certo, porque uma alimentação não saudável, ela vai trazer para você um cansaço também, porque o seu organismo acaba tendo que trabalhar mais às vezes. E o cansaço, o que que traz? Irritabilidade. Aí você fica irritada e aí, meu Deus, vai ficar brigando o tempo inteiro por coisas que não precisariam estar brigando, não é? Outra coisa é ficar remoendo. Sabe o que é isso? Já ouviu falar? Tem pessoas que ficam remoendo as coisas horas e horas, dias e dias, coisas que aconteceram, que você ficou chateada, entende? Isso é muito ruim, porque quando você fica ali, ó, é fazendo de novo, pensando de novo naquilo, tempo demais, sem procurar buscar o porquê daquilo está acontecendo e buscar uma solução. E isso vai fazer o seguinte, vai te deixar cansada e vai te deixar com sentimentos negativos. Quando você está com sentimentos ruins, o seu corpo acaba trazendo substâncias ruins para o seu organismo, né? Porque o nosso corpo, ele reage de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto. Então, se você fica ali só pensando coisas ruins, cada vez mais seu organismo vai estar produzindo coisas ruins para você. E isso é muito ruim, né? Além disso, quando a gente é uma coisa de energia mesmo, da física quântica, quando a gente fica ali pensando só coisa ruim, não vai dar certo, enfim, e ele não gosta de mim mais, enfim, tá me traindo e sei lá o que mais, né? Você vai acabar atraindo para perto de você energia semelhante a essa. E pessoas que estão com essa mesma energia ruim. Então não vai te ajudar em nada. Por isso, né, sabe, respira fundo, tá? Começa a pensar positivo, começa a buscar uma solução. Entende o seu sentimento para buscar uma solução para a resolução dele, tá bom? Isso é importante, né? E uma coisa também é que assim, a sua vida, você não pode comparar ela com a vida dos outros. E isso é uma coisa que acaba que tá dentro do relacionamento, né, gente? Por quê? Porque a gente vê o relacionamento do outro através das aparências. E a gente não vê o que tá lá dentro daquele relacionamento mesmo. Então, quando eu começo a comparar o meu relacionamento com o relacionamento do vizinho, do amigo, da irmã, do primo, sei lá de quem, não é real. Porque você não fica brigando e discutindo com o seu companheiro na rua, na frente dos outros. E assim é com todo mundo, né? Então, não adianta você pensar que o outro é perfeito e que o seu não é, porque provavelmente o outro também pensa a mesma coisa do seu, né? A gente olha por fora, a gente vê só a casca. E a casca é perfeita. Por isso você não pode levar isso em consideração, né? Além do que, quando a gente fica, sabe, pensando que o do outro tá melhor, que o meu tá muito ruim, meu relacionamento, a minha vida. Isso, gente, cansa a gente. Isso desgasta, porque a gente acaba não pensando numa solução. A gente podia gastar o tempo que tá pensando na vida do outro para procurar uma solução para o nosso relacionamento. Então, por isso, a gente tem que ter esse cuidado, né, de lidar com isso de uma forma mais consciente, de olhar para essas situações, esse cansaço, esse relacionamento que está difícil, de uma maneira mais madura, tá? E outra coisa que é importante também é a questão de defeitos, né? Gente, quando a gente tá momentos difíceis da vida, momentos difíceis no relacionamento, o que a gente vê nele? Só o ruim, né? A gente não consegue ver a qualidade dele. Ou as qualidades, né, principalmente. Então, eu fico só vendo a parte ruim. E aí, como que eu vou querer ficar com ele se eu vejo só a parte ruim?
Não, eu vou querer aquele príncipe encantado que não existe, certo? Então, nesse momento, é importante lembrar do que foi que fez você ter escolhido ele para estar com você. Porque ele tem coisas boas, senão você não estaria com ele, né? Então, já começa pensando nisso, tá? Porque defeito, todo mundo tem. Eu tenho, você tem, ele tem, todos têm. Se a gente fosse apegar só na parte ruim, não vai sobrar nada, né? Porque aí realmente não dá pra ficar junto, né? E o que acontece quando a gente fica nessa de só pensar a coisa ruim, né? A parte ruim que ele tem, a gente acaba deixando o nosso emocional abalado. E isso, gente, meu Deus, rouba a energia da gente. Presta atenção, se você tá num dia ruim, se você tá vivendo um problema, qualquer que seja, né? Presta atenção em si mesma para você ver o quanto você fica mais cansada. E aí fica muito mais difícil de fazer tudo que você tem que fazer, né? Então vamos focar na solução. O que eu tenho que fazer para resolver o problema, tá certo? Quando a gente pensa mais positivo, isso já é comprovado, os estudos já comprovam que a gente atrai coisas positivas, que a gente atrai, sabe, pessoas, eu falo que são pessoas de luz, sabe aquelas pessoas que você adora ficar perto delas, que elas parecem que te dão um prazer, te dão uma sensação boa de estar junto com elas? É isso que acontece. E quanto mais pensamento ruim você tem, parece que ele vem tudo de ruim para perto de você, certo? Você começa a trabalhar contra si mesma. Então vamos pensar nisso, tá bom? Agora eu vou te falar o seguinte: você tem que prestar atenção em algumas coisas que você não pode fazer, tá bom? A primeira coisa delas e isso tá ligado com o relacionamento, gente, porque na verdade eu já falei e eu vou repetir: se você não tá bem, não dá pra você ficar bem com ele, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Então, primeira coisa, você se ama. Quando você gosta de si mesma, você se cuida. Você acha bom se ver no espelho, sabe? Independente de qualquer coisa. Você gosta de si mesma, você sente prazer em te ver no espelho. E essa situação de você se gostar, tanto fisicamente, quanto do rosto, quanto do corpo, do cabelo, enfim, né? Se apegue nas partes boas que você tem. E se tem alguma parte que você não está satisfeita, busca de novo o que você pode fazer para melhorar essa parte que você não está satisfeita consigo mesmo, né? Porque não adianta não estar satisfeito com ele e não estar satisfeito com você também. Aí vai desandar tudo mesmo, tá? E aí eu te pergunto, quais são as suas qualidades? Quais são as suas habilidades? Porque todo mundo tem. Então você tem que conhecer realmente, né, o que você faz, o que você faz bem, o que você gosta de fazer e faz bem, certo? E pensar, sabe, nos seus objetivos. Quando você sabe dessas capacidades e habilidades que você tem muito mais força para sonhar, para conquistar coisas. Então você precisa se amar, você precisa conhecer realmente você de dentro para fora, para você valorizar o que você é, entende? Isso é o mais importante, porque o que a gente tem, a qualquer momento pode deixar de existir. Então se apegue com o que você é, né? Isso é muito importante, certo? Eu falei da pessoa negativa, da pessoa só pensa que tá errado, e aí o contrário disso é você ser positiva. Quando você consegue ser positiva com as coisas, gente, isso tem que partir de dentro, sabe? É assim, quando você treina, você consegue. E eu treinei muito. Então, tudo que às vezes eu até acho, nossa, não vai dar certo isso, mas eu falo, vai. Nós vamos fazer assim, 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 vai dar certo. E se não der certo, a gente tenta e faz de novo até dar certo. Então, quando a gente age dessa maneira, de uma maneira mais positivista, né, a gente faz o organismo da gente produzir serotonina, ocitocina, que são os hormônios do bem-estar, que dão energia pra gente seguir a vida, porque a gente precisa trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, dos filhos, quem tem, cuidar de tudo na vida. Não é fácil, né, gente? É puxado.
Mas a gente precisa então fazer o que a gente pode, né? Que são essas coisas aí simples que eu tô ensinando, que não custa nada, que depende só de você, para poder produzir essas substâncias que nos dão mais energia, alegria, bem-estar e força para fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia, tá bom? Tem um negócio que é o seguinte, pessoas, sabe? Eu até coço a cabeça, gente. Pessoas que só sabem reclamar. Olha, essas pessoas, elas sugam a energia da gente. Eu não sei se você já sentiu isso. Eu sinto, eu tenho uma sensação bem forte com relação a isso. Quando eu chego perto de pessoas muito negativas, eu não consigo ficar perto. Eu tenho que sair, sabe? Elas sugam a minha energia. E elas sugam a energia de todo mundo. Então, a gente tem que fazer evitar essas pessoas mesmo, sabe? Porque elas estão nos prejudicando. Não é fazer mal, é você buscar fazer bem para você mesma, tá? Então, evita. Não é que a gente não pode ajudar as pessoas que estão com problema. É diferente. Não tô falando disso. Eu tô falando de pessoas que toda vez que você chega perto só sabe falar coisa ruim, né? Só sabe falar que nada vai dar certo. Isso é muito ruim, tá bom? Uma outra coisa que é importante e que está relacionado também aí com o seu relacionamento é a questão da tecnologia. Porque, por um lado, a tecnologia facilita muito, porque é tudo muito mais rápido, muito mais fácil, a gente consegue as coisas assim rapidamente, não é? As respostas, enfim, agiliza às vezes a vida da gente. Mas, por outro lado, ela dificulta. Qual a parte que ela dificulta? Ela dificulta porque a gente envolve demais com essas redes sociais e acaba, às vezes, deixando de conversar com o nosso companheiro, de sentar, de ver um filme, de simplesmente não fazer nada, de fazer carinho nele, sabe? E a gente fica ali, envolvido. Ele fica e a gente acaba ficando também e isso deixa de acontecer. E aí, cadê o diálogo, né? Sem conversar, gente, sem parar para falar bobagem, sem parar para, sabe, fazer às vezes nada, mas ficar junto, simplesmente sentindo um ao outro, é muito difícil, porque esse relacionamento vai se distanciando mesmo, né? Então são coisas que você precisa evitar, tá? E agora eu vou te contar uma coisa que eu faço e que é maravilhoso pra mim, não sei se você faz. Quando eu tô muito estressada, muito cansada, eu faço fazer uma atividade física. Qualquer atividade física, ou então ouvir uma música de relaxamento, certo? Eu realmente vou. Às vezes eu tô, nossa, e aí a gente se sabota, né? Porque nesses momentos difíceis a gente fica com preguiça e fala, não vou. E eu faço o contrário, eu falo, eu vou, porque faz bem pra mim. Então, não deixa essa sabotagem acontecer com você. Sabe, nem que seja uma volta no seu quarteirão, vai dar uma caminhada, sabe, mesmo que seja pequena. Para quem gosta de andar de bicicleta, anda de bicicleta. Porque aí, gente, de novo os hormônios do bem, né? Serotonina, ocitocina, dopamina, substâncias que nos deixam bem. E não custa nada, mais uma vez. Então, busca se proteger, né? Cuidar de você para que você possa ter aí dentro de si essa alegria, essa energia, porque assim você consegue ser diferente com o seu parceiro, com o seu marido, com o seu companheiro, né? E uma coisa que eu falo que eu aprendi também e que eu acho que não é fácil, mas é importante, é transformar tristeza em alegria. Mas como assim, né? Tem momentos muito difíceis que a gente não consegue fazer nada, né? A gente tá assim acabada, destruída e a vontade é de ficar só deitada. Só que quanto mais deitada eu fico e mais encolhidinha eu fico, mais o meu organismo vai produzir essa substância de ficar encolhidinha, que é a substância que não me deixa bem, sabe? Então, tem uma técnica que chama técnica da posição da Mulher Maravilha. E aí você faz ela, gente, é engraçado, mas eu vou ensinar pra vocês e você experimenta uma hora que você não estiver bem, tá bom? A Mulher Maravilha todo mundo conhece, né, gente? Dos desenhos animados e tem até o filme já, né, há muito tempo. Então, é o seguinte, você ficar em pé, pernas semi-afastadas, mãos aqui na cintura, peito estufado olhando pra cima. De preferência, se você conseguir sorrindo. A primeira vez que eu ouvi isso, gente, eu pensei, nossa, esse cara tá louco.
foi numa palestra. Falei, é só o que me faltava, olhar para cima e sorrir, né? Gente, isso é fato, tá? Você experimenta 2 minutos, você fica ali, ó. Isso muda completamente a sua energia, tá? Então faz isso, porque vai transformar aí a sua vida, tá certo? Não esquece disso, qualquer momento, esconde lá em algum lugar se tiver vergonha e fica ali, ó, assim, tá certo? Que vai dar certo, não é brincadeira, isso é comprovado já também, tá? Isso tá ligado com PNL, que é programação neurolinguística, né? Então é o comando que eu mando para o meu cérebro, e aí com essa posição que eu falei para vocês, eu tô mandando um comando para o meu cérebro de alegria, de energia, de vibração positiva, e aí o meu cérebro vai agir de acordo com o comando que eu tô mandando para ele, tá? Não é uma coisa da minha cabeça doida aqui não, tá certo? Outra coisa é a gente ter os cuidados com os detalhes nossos, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente gosta na nossa casa, sabe? Daquilo que eu gosto pra mim, daquilo que eu gosto pros outros. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter um tempo para mim mesma. Então, é muito importante para você conseguir fazer as coisas que você gosta, você realmente tem que se conhecer melhor, que é o que a gente chama de autoconhecimento. E porque às vezes a gente vai no automático e acha que tá fazendo as coisas que a gente gosta e tá tudo bem, sabe? Mas é importante demais você realmente parar para pensar, sabe, coisas que aconteceram para trás, que você gosta, que você gostou, momentos bons, e que às vezes a gente vai deixando de fazer por força, sabe, das circunstâncias, por falta de tempo, às vezes, enfim, né? São várias coisas. E elas fazem a gente ficar bem e a gente deixa de fazer elas, sei lá, porque a gente esquece que é bom, né? Então, você parando para pensar, se conhecendo um pouquinho melhor, trabalhando esse autoconhecimento, você vai com certeza ter uma maior facilidade aí de lidar com essas situações, né? De conseguir fazer o que você quer e não largar para lá, tá? Quando eu falo de autoconhecimento, a gente tem que lembrar que ele tá ligado com a questão dos questionamentos, certo? Porque a gente segue uma vida muitas vezes no automático, né? E quando eu sigo a vida no automático, eu não tô nem vendo o que eu tô fazendo. E aí aquilo vai. Quando vê, às vezes você tá até com depressão já. Porque você passou fazendo a sua obrigação. Mas o que você precisava de fazer realmente, que é cuidar de si, você não cuidou. E aí a autoestima tá, ó, lá embaixo. Entende? Tem muitas coisas te deixando ruim. E talvez isso pode ser uma das coisas que pode estar atrapalhando aí o seu relacionamento, né? Então, se questione. Questione os outros. Por que eu vou fazer isso, né? Eu quero mesmo, eu gosto mesmo de fazer isso. Você pode fazer algumas coisas que não são tão boas para você, para agradar outras pessoas, mas você precisa se agradar, tá bom? Porque quando você se agrada, você não fica dependendo do outro para você ficar bem, sabe? Uma coisa que eu aprendi também é que, assim, gente, o relacionamento, ele existe para complementar. Mas eu coloquei esses dias lá o copo d'água, né, nas caixinhas de pergunta lá do Instagram. E o copo d'água, ele tá relacionado com a sua vida, né? Você tem que pensar o seguinte: o seu relacionamento só vai dar certo se o seu copo da sua vida tiver 90% preenchido e não depender do relacionamento para você ser feliz, tá? Então pensa nisso, tá? Que tanto por cento aí que você tá colocando de responsabilidade aí no seu relacionamento? Será que isso vai dar certo? Tá? Pensa nisso, né? O meu casamento, gente do céu, mas eram brigas inúmeras, assim, quase que diárias, sabe? Mas no início, muito difícil mesmo. Eu já tive vontade de largar tudo muitas, inúmeras vezes, sabe? Era um medo que eu tinha, assim, sabe? De não conseguir mesmo ficar junto. Um medo de depois ficar sozinha, de não conseguir ninguém. Eu tinha filhos e aí eu falava, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Como é que eu vou fazer? Mas era um cansaço tão grande, sabe? E assim, eu ficava pensando, como que eu vou fazer? Eu preciso melhorar isso, sabe?
E o que fazer quando você não sabe para que lado seguir, né? E aí o que eu decidi? Eu decidi buscar ajuda. Eu comecei a perguntar, sabe, a conversar com as pessoas, a informar, a ler, a olhar para todos os lugares, a ver o que estava acontecendo, sabe? Busquei fazer terapias, diversos tipos de terapia. Fiz terapia individual, fiz em grupo, fiz de casal, fiz de família, fiz terapia de regressão, assim, para aprender a lidar, para resolver os problemas que eu tinha. Então, quando eu falo com você que você precisa ir atrás das coisas que você realmente gosta e que você não está conseguindo fazer do jeito que você quer, é porque eu sei que é difícil mesmo e a gente precisa buscar. Então faça isso, não desista, né? Nós temos aqui a Escola de Relacionamentos, que provavelmente março ou abril a gente vai abrir vagas aí para a nova turma, tá? E o que a gente vai trabalhar? Tudo isso que eu falo aqui todos os dias, né? Só que de uma forma mais profunda, de uma forma mais rápida, para você ter um resultado mais rápido, né? E assim, gente, eu aprendi coisa demais. Então, por isso, eu insisto com você, para você não desistir, né? Assim, a autoestima minha tava lá embaixo, a dificuldade de achar que eu não devia ter casado, que eu não devia ser mãe, que eu não conseguia fazer nada daquilo, né? Então, assim, foram muitas palestras como mãe, de casal para filhos e tudo que vocês puderem pensar eu fiz, né? Muito mesmo, aprendi demais. Graças a Deus hoje eu tenho uma família, um relacionamento equilibrado, né? Porque problema todo mundo tem, né? E aí, assim, você tem que buscar, sabe? Você tem que buscar saber o que você tem que fazer, né? Para elevar sua autoestima e sair desse relacionamento que está desse jeito, né? Porque não precisa de você separar e achar que vai arrumar outro que vai ser a mil maravilhas. Porque não vai. Primeiro você tem que olhar para dentro de si. E é isso que a gente começa fazendo na Escola de Relacionamentos, tá? E mesmo que às vezes você pode achar assim que você não sabe por onde começar, como eu não sabia. Se você acha às vezes que já fez o que podia, que já está cansada, que ele não te ajuda mais, que você não vai conseguir resgatar esse seu relacionamento, eu te falo, consegue. Eu te garanto que consegue, tá? Aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, tem vários vídeos meus falando cada dia uma coisa que com certeza vão te ajudar aí um pouco, tá bom? E assim, mesmo achando tudo isso que eu te falei, eu te falo que se você ficar só culpando ele por tudo, isso não vai ajudar em nada. Isso não vai mudar nada, você não vai mudar em nada, ele não vai mudar em nada, vai continuar ruim do mesmo jeito, entende? Então você que está aqui agora me ouvindo, você é que tem que tomar a atitude positiva e agir. Então sai em busca de alguma coisa, tá? Leia, assista vídeos, assista lives, assista o que você puder. Porque tudo que você fizer, depois você vai agradecer, como eu agradeço hoje, de ter tido a coragem e a força de ir atrás, né? E agora eu vou te falar exatamente o que você vai fazer para começar já a mudar essa situação aí na sua casa, tá bom? São 6 itens que eu vou falar hoje. Então, a primeira coisa é você começar escrevendo as suas qualidades. Ah, mas só pensar tá bom. Não, não tá bom. Quando você escreve, o seu subconsciente grava. E aí isso fica forte, isso fica presente dentro de você. Entende? Então faça isso, tá? Você faz isso, se você conseguir hoje, maravilhoso. Se você não conseguir hoje, faz amanhã. E todos os dias que você lembrar de alguma outra qualidade, você pode colocar lá, o tanto que você lembrar. Vai colocando, vai enchendo esse papel, porque isso ajuda muito na sua autoestima, muito mesmo. E quando você estiver desanimada, vai lá e olha tudo de bom que você tem, tá? Outra coisa, gente, é o poder da gratidão. Eu não sei se você já viu falar isso. A gratidão é algo tão maravilhoso, é algo que traz tantas bênçãos pra gente, que você não é capaz de acreditar. Então faz uma coisa e depois me conta.
Vai fazendo isso todos os dias. Sempre que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é você agradecer pela sua vida, pela sua saúde, porque sempre podia estar pior do que tá. Pode ter certeza. E sempre tem gente pior do que a gente, né? E aí você pode pensar tudo aquilo que você quer agradecer, além disso que eu já te falei. Com certeza tem muitas coisas. Então faça isso todos os dias da sua vida. Você vai ver quanto isso é poderoso, tá bom? Outra coisa é colocar limites. Gente, isso pra mim é uma coisa que foi muito marcante na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de colocar limite pros outros, sabe? Pra todo mundo. Desde quando eu era mais nova, eu queria fazer as coisas pra agradar todo mundo, né? E assim, hoje eu sei que isso tem relações lá para trás da minha gestação, né? Enquanto eu estava no ventre da minha mãe, depois enquanto eu era criança. Mas não é culpa nem da minha mãe, nem do meu pai, nem de ninguém. Eu mesma que senti as coisas daquele jeito. Então não tem que culpar ninguém, certo? Mas você precisa aprender a colocar limites. Quando você aprende que se você não coloca limites, às vezes você adoece por isso e as pessoas passam dos seus limites e você se sacrifica e adoece por causa de fazer coisas que você só está agradando o outro. Gente, isso não pode ser feito. Então você tem que aprender a falar não quando precisa. Não precisa ser indelicada, não precisa fazer grosseria, nada disso. É simplesmente saber, é por isso que eu falo, se conhecendo, você vai saber, até aqui eu consigo ajudar, mas daqui pra frente eu não posso, porque senão eu adoeço, entende? Então você precisa aprender a falar esse não, porque isso vai te ajudar muito na sua saúde, certo? Outra coisa que hoje em dia talvez não tenha acontecido muito é conversar. A pandemia nos trouxe essa coisa, né, de às vezes ficar muito com a família, mas a gente tinha desaprendido conversar em família. E muitas pessoas acabaram se deprimindo porque continuaram não conversando com a família, não conversando com os amigos. E isso, gente, não tem como não acontecer, porque isso traz doença mesmo, isso traz depressão, síndrome do pânico, sabe? Traz outras coisas muito ruins, né? Então, quando você... É uma outra coisa que, como a atividade física faz bem demais pra gente, é isso, é conversar com as pessoas, ter tempo, não precisa ser muito tempo, mas ter que seja 5 minutos pra você, sabe? Falar o que quiser ali, dividir o que quiser, sorrir um pouco, falar besteira se for o caso, né? Porque aí, gente, você vai produzir também serotonina. E aí o que vai acontecer? A vida vai ficar mais leve, mais feliz, porque descarrega ali outras coisas que tá ruim dentro de você e que às vezes você não sabe desabafar, não sabe pôr pra fora, tá? Então faça isso, né? Outra coisa é dar uma volta, dar uma passeada com ele. Seu marido, seu namorado, seu companheiro, enfim. Gente, olha, pode ser uma caminhada, vocês dois, curta, ou dar uma volta de carro, só vocês dois. Isso é muito importante, sabe pra quê? Pra trazer mais afinidade pra vocês. É um momento junto, porque a gente sai junto e é bom também com outras pessoas, né? Mas quando a gente sai com outras pessoas, a gente conversa e ri e fala outras coisas. Agora ficar ali, gente, tirar 5, 10, 15 minutos por dia para estar com ele, falando com ele o que é necessário, sabe? Isso aumenta muito a afinidade do casal. E quando às vezes você pensa que você já está cansada, já está estressada, não sabe nem se você vai dar conta de continuar com esse casamento, vai prestar atenção no que você está fazendo para você ver. Vocês estão distantes. Você está distante dele e ele está distante de você. E aí a vida íntima, ó, cadê ela? Ela não existe mais, né? Então são coisas como manter a vida íntima de vocês ativa, manter alguns minutos para conversar. Gente, isso é igual se alimentar. É fundamental, tá?
Não dá pra ficar sem ter vida íntima, não dá pra ficar sem ficar junto só vocês dois. Então dá seus pulos aí, dá um jeito pra que isso dê certo, tá bom? E agora, a outra coisa, que é o 6º item que eu falei hoje para ajudar nessa questão aí, né, desse cansaço e desse relacionamento melhorar, porque a gente cansa mesmo, vai ficando distante, aí fica só ruim, só pensa ruim, fica cada vez pior, né? Então vamos acudir enquanto é tempo. Mentalize boas vibrações. Gente, eu vou falar de uma coisa que aconteceu essa noite passada, só para você entender o quanto isso é poderoso. No YouTube tá lotado de vídeos com músicas para dormir melhor, melhorar as energias, tirar a energia ruim, para um monte de coisas. Dá uma olhada lá para vocês verem. Eu tô com Covid, como eu já falei, não sei se todo mundo sabe, né? Mas estou me recuperando. E essa noite eu acordei com falta de ar. Eu desesperei. E assim, meu marido ele estava dormindo no outro quarto, e depois eu tive, aí como ele já melhorou, nós estamos dormindo em quartos separados para ver se ele não pega de novo. E assim, eu super durmo bem, eu não tenho problema com dormir mal, eu geralmente durmo sempre bem, né? E eu acordei assustada, era, sei lá, 3h30 da manhã, e muito assustada porque eu não conseguia respirar profundamente, eu fiquei desesperada. Pensa, Covid, pulmão, sem respirar, hospital, né? Pensei. Aí fui lá no meu marido e ele falou assim, mas como é que vai fazer a essa hora, né? Aí eu pensei bem e falei, sabe o que é mesmo? Eu voltei pra minha cama, peguei o celular, liguei o fone, coloquei uma música pra dormir, pra ajudar a dormir. Gente, não foram 2 minutos. Eu consegui respirar profundamente novamente. E assim, aí você muda a vibração, sabe? Porque enquanto eu tava naquele desespero, sabe, morrendo de medo de ter que ir pro hospital, eu falei, gente, o que eu tenho que fazer aqui agora é me acalmar. Então aprendi isso. Tem coisas que acontecem na sua vida, no seu relacionamento, que você precisa olhar para dentro de si, respirar fundo e realmente mentalizar coisas boas. Se for difícil mentalizar, faça isso. Ouça essas músicas que são gratuitas, todo mundo tem acesso a elas, né? Porque esses pensamentos ruins, eles têm que ser eliminados, certo? A gente precisa buscar tranquilizar o nosso interior para a gente conseguir aquilo que a gente quer. E isso é a mesma coisa para o seu relacionamento, tá? Todas as vezes que tiver um momento ruim, uma discussão, uma energia ruim que você sentir, quando você começar a olhar para dentro de você, gente, é como se tivesse um estalo na cabeça da gente assim, ó, sabe? Você começa a perceber que a energia tá ruim, que, por exemplo, o que ele tá falando ou o que ele tá deixando de falar que você queria ouvir é uma energia ruim. E aí você vai agir de maneira diferente, você bloqueia e fala, não vou dar atenção. Muda o foco, pensa numa coisa boa ou sai de perto e depois faz silêncio, porque às vezes a gente reage de uma maneira agressiva e isso é muito ruim, isso vai cada vez piorando mais, vai atrapalhando cada dia mais o relacionamento, né? Então, volta o seu pensamento para coisas boas. Se for o caso, vai, pega seu celular e busca lá no YouTube, tá bom? Então, gente, é o seguinte, a energia, sabe, e a vontade de viver é algo que ele não tá, a gente não ganha ele não vem de mão beijada pra gente, sabe? A gente tem que tirar daqui de dentro pra fora com os meus pensamentos, com as minhas análises das coisas que eu tô vivendo, do que tá acontecendo de bom e de ruim, sabe? Então, em resumo, a energia e a vontade de viver, a gente, eu e você, que construímos isso dentro da gente, sabe? A gente se deixa ser afetado pelas coisas externas, mas do mesmo jeito que a gente se deixa ser afetado pelas coisas externas, a gente pode se blindar contra essas coisas que a gente não quer que elas entrem dentro da gente. Tem hora que é difícil, a gente falha, eu confesso que é difícil, né?
mas começa a pensar um pouco mais nisso, tá? Porque as brigas dos relacionamentos, elas, todas, não só dos relacionamentos, brigas em geral, elas acontecem quando tem energia negativa ali naquele espaço, naquele lugar, naquelas pessoas, certo? Então, quando você para pensar, eu tenho certeza, você respira e pensa, você age diferente, né? E no seu relacionamento principalmente. Então, assim, eu já briguei demais com meu marido, sabe? Muitas vezes mesmo, muitas, certo? E eu fui aprendendo a lidar e fui mudando o jeito que eu falava com ele, o jeito que eu reagia quando ele ficava nervoso. E aí, gente, ele foi mudando. Não foi só uma vez que eu fiz e tudo mudou, não. A gente tem que ter, gente, tolerância, resiliência, para esperar o start dele. Porque a gente gasta um tempo pra gente entender o que tem que fazer. Até você colocar isso em prática é mais um tempo. E até ter resultado é mais outro tempo, tá? E é a mesma coisa quando acontece indo para um lado ruim. Então teve uma atitude ruim, vamos supor, ele teve uma atitude ruim, eu tive uma atitude ruim em cima, daqui a pouco ele tem outra, e eu tenho outra, e vai. E aí como é que vai ficar essa relação? Péssima, né? E aí então, gente, reverte isso, tá? Bloqueia na hora que é uma coisa ruim, para poder levar essa vibração aí para um lado positivo e ter resultado positivo realmente, porque eu tenho certeza que é isso que você quer, né? Então, assim, a boa alimentação vai te ajudar a ter a saúde melhor, o que vai te trazer mais energia e mais vontade de viver, né? Quando você faz atividades que são positivas para você, cada pessoa tem atividades que são positivas. Eu contei aqui agora que eu fui buscar no YouTube de madrugada uma música para me acalmar, para eu conseguir voltar a respirar normal e sair do desespero, porque eu acordei no susto e eu fiquei desesperada, então eu fui agir desesperadamente. Então, pensa quais atitudes que você vai ter daqui para frente a partir de agora, sempre que você tiver um momento difícil com ele. O que você vai fazer? E aí tenha comprometimento com isso. Porque não adianta nada você aprender, mas não colocar em prática. Eu sei que é difícil, tá? Não vai ser fácil, pode ter certeza. Mas eu sei que você consegue, tá bom? E outra coisa. Gente, olha, eu posso te falar, eu não sei se você já viu falar, mas esses dias eu coloquei uma caixinha também no Instagram, perguntando sobre relacionamento funcional. E hoje eu vou falar sobre relacionamento disfuncional, só rapidamente. O que é um relacionamento disfuncional? Resumidamente, bem rapidamente aqui, porque a gente já tá passando da hora. É um relacionamento onde os dois se amam, sempre se deram bem, mas estão passando por momentos difíceis por causa de várias circunstâncias que acontecem na vida. E isso acontece comigo, com você e com todo mundo. Todo mundo é assim. Aí ele passa a ser um relacionamento disfuncional, ou seja, um relacionamento que não está funcionando. Mas esse relacionamento, dentro do nosso trabalho da escola de relacionamentos, a gente trabalha nele e a gente faz a recuperação desse relacionamento, fazendo ajustes. Ajustes aqui, ali e colocando essa engenharia desse relacionamento para funcionar de uma forma que volta a ser funcional como era antes, entende? Então, se você muda, né? Se você pode mudar a sua vida, sabe? Gente, e isso é fato, porque você muda se você quiser, tá? E só você que pode mudar a sua vida. Ninguém vai mudar a sua vida pra você, tá? Só você pode mudar ela para pior ou para melhor. Então tenha atitude para isso. E quando você muda a sua vida para melhor, o que acontece? A sua vida melhor, o seu eu, vai afetar na melhora do seu relacionamento. Isso você pode ter certeza absoluta, tá bom? Então, o que você tem que fazer? A partir de agora, crie a coragem de fazer algo diferente.
de buscar descobrir alguma coisa que você tem que fazer. O que eu te falei aqui hoje já foram 6 itens que você já pode começar a aplicar, né? Muda seus hábitos. Eu falo sempre o seguinte: se você está fazendo uma receita de um bolo que não está dando certo, você vai continuar fazendo a mesma receita, vai dar errado, errado e errado de novo. Entendeu? Então, se você está tendo atitudes no seu relacionamento que não estão dando certo, se você continuar fazendo do mesmo jeito, vai continuar dando errado e errado e errado. Por isso que você está cansada e não está sabendo se vai continuar a ficar no seu relacionamento. Entende? Então, muda os seus hábitos e aí você vai ver mais pra frente uma vida mais plena, mais tranquila, mais leve. Você vai se sentir uma pessoa muito mais feliz, tá bom? Então, olha, agradeço muito a cada um de vocês que esteve aqui hoje, tá? Hoje eu não dei conta de cumprimentar ninguém, né? Eu resolvi falar direto porque não sabia se eu ia conseguir por causa do Covid, né? Mas eu tô bem, graças a Deus. Mas eu espero que eu tenha contribuído um pouco com você hoje, tá? Eu volto na terça-feira às 19 horas, lá eu já vou estar 100% com a graça de Deus. E na terça eu vou falar sobre os 7 conselhos definitivos para você deixar de se sentir inferior. Porque quando o relacionamento tá ruim, acaba que a gente começa a se sentir inferior, incapaz, pior do que todo mundo, né? Então te vejo na terça, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Muito obrigada.